por mês quando eu vinha para a capital para reuniões administrativas. E viver no Azerbaijão foi a minha primeira experiência de viver sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque eu estava morando numa região autônoma entre o Irã, a Turquia e a Armênia, chamada de Nakhchivan Autonomический Oblast. Isso é a região autônoma de Nakhchivan. E ali estava eu com 2 outros ocidentais, eles eram latino-americanos, atualmente eles moram perto da Southern. Nós éramos os únicos 3 ocidentais naquela região, e a KGB ainda era forte. Vocês conhecem a KGB? A Polícia Secreta Soviética? Ela ainda existe hoje, simplesmente mudaram o nome para FSB, Serviço Federal de Segurança. E na época eu percebi que eu vivia sob vigilância 24 horas por dia. Então eles liam meus e-mails, grampeavam meu telefone, tinham escutas na minha casa, o meu motorista era da KGB, meu tradutor era da KGB. E foi uma sensação estranha de morar na Inglaterra, onde nós não tínhamos a KGB, para um lugar onde tudo que você diz ou faz é monitorado pela polícia. Certo? Tudo. Então eu percebi que eu poderia usar esse fator em meu benefício ou me deixar sufocar por isso. Então eu comecei a enviar para minha mãe toda noite um capítulo do Grande Conflito. Por e-mail, porque eu sabia que eles liam e traduziam os meus e-mails. Então, já que vocês querem traduzir os meus e-mails, deixa eu arranjar algo para vocês lerem. Então, meu tradutor, que era da KGB, então o que eu fazia era, eu pregava um mini sermão para o meu motorista sentado no banco de trás do carro, enquanto me dirigia para algum lugar, por exemplo, uma clínica, e eu conversava com o meu motorista e sabia que o tradutor tinha que traduzir tudo, e ele então tinha que ouvir a mensagem e o meu motorista também. Mas, sabe, às vezes teve momentos que foram assustadores. Teve um cara que me enviou umas cartas com veneno. Na União Soviética, se você quisesse se livrar de alguém, você escrevia uma carta para a KGB e dizia, sabe, essa pessoa desrespeitou o governo desse ou desse jeito, e a KGB simplesmente sumia com você. Você simplesmente desaparecia, você deixava de existir. E a sua esposa não queria saber para onde você foi, você simplesmente sumia da sociedade. E você nunca mais reaparecia, e mesmo que você passasse os 10 anos como Vrag Naroda, ou seja, inimigo do Estado, cumprindo a sua pena na Sibéria, sob o governo de Stalin, quando você era liberto, você não podia morar muito longe da prisão. Você ficava amarrado àquela região para o resto da sua vida, nunca podia voltar. E, sabe, muitas esposas viviam nisso de, onde está meu marido? E se elas contassem para os vizinhos que o marido foi preso como inimigo do Estado, elas seriam renegadas socialmente. Então elas viviam o resto da vida nesse estado de tortura. Será que eu vou ver meu marido algum dia de novo? Provavelmente não. Mas eu nunca posso admitir que ele sumiu por causa desse motivo. Então a vigilância da KGB, nós rimos e fazemos piadas sobre isso, mas como um ocidental eu tinha proteção. E os adventistas do Azerbaijão não tinham essa proteção de um passaporte ocidental. E para eles era extremamente difícil. A KGB podia fazer coisas contra eles que eles não podiam fazer contra mim. Quando existe uma polícia secreta, eles são a lei em si mesmo, eles não ligam para a lei porque eles são a lei. Eles podem te bater, te torturar, te executar porque eles são a lei, você não pode questionar. Então teve essa ocasião que esse cara me escrevia cartas com veneno e eu decidi descobrir quem que era que estava me escrevendo. Então eu fui para essa vila remota e achei um camponês trabalhando na montanha e perguntei, essa é a sua assinatura? Ele disse sim. E eu perguntei, por que você escreveu essa carta? Ele disse, alguém me pagou para fazer isso. Então nós fomos para o centro da cidade, até a sede da KGB, levamos ele para os oficiais da KGB, nós levamos ele e pedimos para falar com o general comandante. E a gente puxou esse camponês que estava basicamente fazendo xixi de medo. E eu disse, esse cara aqui está escrevendo cartas envenenadas contra mim, com mentiras. E se ele continuar fazendo isso, o governo americano vai cortar todas as verbas humanitárias para esse país. Eu não tinha autoridade para fazer essa ameaça. Mas aquele coronel da KGB levou essa ameaça muito a sério, e aquele pobre homem também. Basta dizer que ele nunca mais me escreveu uma carta daquelas. Eles deixaram ele quieto. Então, numa região vizinha, o Daguestão, em 1997, eu ainda morava por ali, tinha uma família jovem, os Gadziev, e eles se tornaram adventistas, e graças a Deus. 2 dias depois, eles foram presos pela polícia e torturados. A polícia tornou público que eles se tornaram adventistas, então uma multidão de 5.000 pessoas se juntou. Eles pegaram aquele casal, jogaram gasolina neles e queimaram eles vivos. E isso foi em 1997, numa região vizinha, no Daguestão, e eu estava no Azerbaijão. O crime deles foi se converter do islamismo para o adventismo e compartilhar a fé em Jesus. E ao trabalhar com a Adventist Frontier Missions, eu tenho visto muita perseguição ao redor do mundo. E eu compartilhei com vocês ontem à noite que é um mundo estranho esse no qual vivemos. Eu posso estar no Cáucaso, trabalhando com pessoas, digamos, do Irã, e você tem que estudar em segredo com eles por causa da polícia secreta iraniana. Você pode ser executado por se tornar um cristão ali. E daí você pega um avião, volta para Chicago e ninguém tá nem aí se você é um cristão ou não.
Então, devido ao meu trabalho, eu vou para outras partes do mundo, onde tudo tem que ser feito escondido e as pessoas que se tornaram cristãs fizeram isso sob risco de morte. E daí você volta para os Estados Unidos, onde ninguém tá nem aí. São dois mundos diferentes. Então, a mensagem que eu tiro disso é que mais e mais ao redor do mundo, intolerância e ódio religioso têm crescido. O nacionalismo e a identidade religiosa têm se fundido mais e mais a cada dia. Então, se você for grego, você é ortodoxo. Se você for ortodoxo, você é grego. Se você for um grego ortodoxo que se torna um adventista, até certo ponto você não perde só a sua identidade religiosa, mas você perde a sua identidade nacional. Então, o nacionalismo religioso tem acontecido em muitas partes do mundo. E isso torna muito difícil que as pessoas aceitem o evangelho, porque eles não só têm que mudar de religião, mas eles basicamente se tornam apátridas. Eles também perdem a sua identidade nacional. Então, existem muitas pressões hoje em dia para que as pessoas não aceitem o evangelho. Parte dessa pressão é muito explícita e parte dessa pressão é muito física. E na verdade é bem assustador. Sabe, eu converso com a minha esposa sobre isso e ela foi criada na União Soviética. Ela fez uma observação sobre isso. Ela disse: quando eu me juntei à igreja no começo dos anos 90, quando o comunismo caiu, ela visitou uma série evangelística e se tornou uma adventista. Era só uma adolescente. Ela disse que haviam pessoas na igreja que, através da União Soviética, se recusaram a enviar seus filhos para a escola no sábado. E por se recusarem a enviar seus filhos para a escola no sábado, eles causaram problemas para a igreja adventista oficial na União Soviética. E a KGB foi dura com os líderes da igreja e disseram: por que vocês não podem enviar seus filhos para a escola no sábado? E essas pessoas foram vistas como os desprezíveis, mas quando a União Soviética caiu, do dia para a noite elas passaram a ser vistas como os heróis da fé da União Soviética. Então o que mudou? As decisões deles não mudaram. O que mudou foi que a sociedade ao redor deles mudou. Sabe, a minha esposa disse para mim: nós conversamos sobre essas apresentações que eu faço sobre o Covid. Ela diz: Conrad, não importa o que a sociedade no geral pensa de você. Você tem que fazer o que você acredita ser certo. Um dia você é o renegado, no próximo dia você é um herói. E não importa, você não tem controle sobre como as pessoas reagem a isso. Você somente tem controle sobre se você está vivendo a vida que Deus te mandou. Então eu gostaria de encorajar vocês e dizer que quanto mais nós sofremos perseguição, que está cada vez mais acontecendo no Ocidente, com a revolução crítica, a revolução sexual tomando lugar, nós vamos enfrentar no Ocidente mais decisões críticas no nível pessoal e individual. Assim como nós enfrentamos escolhas difíceis com o Covid, também enfrentaremos escolhas difíceis sobre como vamos trabalhar, sobre o que nós aceitaremos nas escolas públicas ou privadas, setor público ou privado, ou qualquer que seja o caso. Então, por que a liberdade religiosa é a nossa primeira liberdade? Você pode nos perguntar: por que essa é a primeira e mais importante das liberdades? Bem, quando Deus criou Adão no Jardim do Éden, antes dele criar Eva, somente o maior mandamento poderia ser aplicado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não poderia se aplicar até que a Eva fosse criada, não é mesmo? Portanto, a sua responsabilidade primordial, a sua maior responsabilidade como ser criado é para com o Criador. Esse não foi o primeiro mandamento que foi escrito na história da salvação da Bíblia, mas foi o primeiro mandamento de todos que poderia existir, porque é a expressão da relação entre a criatura e o Criador. E é somente a partir da criação da Eva que esse segundo mandamento entra em vigor: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui está o primeiro mandamento. E isso consagra que a sua relação com Deus, o seu Criador, é o relacionamento mais importante que você tem na sua vida. E o segundo, depois disso, e isso também se aplica a todos nós aqui hoje, o primeiro relacionamento, o primeiro mandamento é esse daqui. Então, em Deuteronômio 30, verso 19, Moisés diz para os israelitas perto de Canaã, ele reconhece que Deus nos deu o dom da escolha, o livre-arbítrio. E Moisés diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E isso é porque Deus é amor, e o amor não pode forçar, não existe coerção no reino de Deus, por definição. Se existisse, não seria amor, não tem como haver um sistema de livre-arbítrio com coerção. Então, quando Moisés está prestes a morrer no final do livro de Deuteronômio, sob a inspiração do Espírito Santo, ele diz: escolham a vida. Então todos nós temos essa responsabilidade de escolher a vida, escolher honrar e adorar o nosso Criador, de acordo com a nossa consciência. Então, portanto, a liberdade religiosa é uma dádiva de Deus. Ela é inerente ao próprio dom da existência racional. E Deus não deu a ninguém a autoridade de como decidir sobre como outra pessoa responde a Deus. E isso é uma coisa importante, especialmente atualmente na Igreja Adventista. Ninguém pode determinar como o Espírito Santo fala a você, nem mesmo o presidente da Conferência Geral. E essa coisa simples aqui aparentemente é um ponto de contenda hoje em dia. Mas eu vou defender esse ponto até o resto da minha vida. Eu não posso determinar como o Espírito Santo tocará o seu coração. É simples assim. Ninguém pode.
Então Deus não deu a ninguém a autoridade de determinar como uma outra pessoa responde a Deus. E, portanto, qualquer coisa feita a Deus que não for feita de coração, na verdade não foi dada a Deus, porque Deus é amor e coerção simplesmente não podem andar juntos. Mas algo aconteceu de errado com a liberdade religiosa. E nós podemos fazer aqui uma pequena viagem pela história. Os imperadores romanos do tempo de Jesus, eles entenderam que a religião afeta a sociedade. Portanto, é o papel do governo regulamentar a religião para que ela beneficie a sociedade como um todo. E que se o governo não regulamentasse a religião poderia despedaçar a sociedade. Então os imperadores romanos entenderam que para manter o Império Romano unido, que era um império extremamente diverso, envolvendo a África, a Ásia e a Europa, para juntar todos esses povos tinha que haver algo vinculando eles. E uma das coisas que eles escolheram para isso foi o culto a Roma, ou a adoração ao imperador. Agora, os cristãos, que eram uma minoria, começaram a defender a liberdade religiosa. E a primeira pessoa que nós sabemos que usou o termo liberdade religiosa foi esse cara aqui, o Tertuliano de Cartago, no norte da África, que existiu alguns séculos antes de Agostinho, do mesmo lugar, onde hoje é a Tunísia. Esse Tertuliano usou a frase libertas religiones em alguns dos seus escritos. E pelos cristãos serem uma minoria naquela época, eles começaram a defender a liberdade religiosa. E o interessante é que no Império Romano, quando os cristãos se tornaram a maioria, eles começaram a perseguir as outras minorias, ou seja, inverteu. Então, mesmo que os cristãos estivessem defendendo a liberdade religiosa na época de Tertuliano, quando o cristianismo se tornou a fé dominante do Império Romano, os cristãos não estavam muito inclinados a conceder liberdade religiosa para as outras minorias que sobraram no Império Romano. E daí tem o Constantino, o chamado fundador do Império Romano Cristão, e aí está ele numa das suas batalhas mais famosas. Sob este sinal conquistarás, é o sinal da cruz. E ele emitiu o Édito de Milão no ano 313, que concedeu a liberdade religiosa a todo mundo no Império Romano. Mas daí, seguindo a isso, no ano de 321, ele fez a primeira legislação do domingo. E ele tornou o domingo o dia oficial de descanso no Império Romano. Então a liberdade religiosa começa a se desintegrar com Constantino e suas primeiras leis dominicais. E a próxima pessoa que realmente afetou a liberdade religiosa foi esse cara aqui, Agostinho de Hipona. Agora, esse Agostinho... Alguém leu aqui o livro que ele escreveu, Confissões de São Agostinho? É? Ok, é a história da conversão dele. É uma história poderosa, em inglês foi publicado no inglês arcaico, mas eu acho que foi escrito em latim. Mas é uma história incrível. Ele foi um bêbado, um mulherengo, a mãe dele orava por ele. E ele estava em Roma e basicamente ele era um baladeiro. Ele era o rei da festa. E num dia de manhã ele estava deitado naquele torpor, bêbado, e ele sabia que a mãe dele estava orando por ele. E ao estar deitado ali naquele torpor, bêbado, num jardim em Roma, não sei onde foi, ele ouviu uma voz falando com ele. Eu tô tentando aqui achar o que aquela voz disse. A voz disse: "A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências." Romanos 13. Foi isso que ele ouviu a voz dizer e ele reconheceu que Deus estava falando a ele, porque ele viu que isso era do livro de Romanos. E naquele momento ele entregou a vida a Jesus Cristo. Foi uma história incrível de conversão. Mas ele tinha umas ideias muito estranhas, e uma delas era a parábola do banquete em Lucas 14. O mestre envia seus servos para convidarem as pessoas para virem àquela festa. Mas as pessoas não quiseram vir. E daí ele envia as pessoas de novo e diz: "Vocês não querem vir na festa?" E as pessoas ainda assim não quiseram. E a palavra usada ali no grego é anankazon, que pode ser interpretado ou como persuadir ou como obrigar. E Agostinho, então, comentando sobre esse capítulo de Lucas 14, ele argumentava que a igreja tem a responsabilidade espiritual de compelir as pessoas para entrarem na igreja, se necessário até mesmo pela tortura, mesmo que você morra no processo, porque se nós te trouxermos à igreja, nós garantimos a sua salvação. Então, sabe, mesmo que nós te matemos nesse processo, nós estamos fazendo isso para o seu próprio bem. E essa foi a base teológica para a Inquisição Espanhola no século XVI e XVII, sob os inquisitores da Espanha. Então isso abriu o caminho para queimar os hereges na estaca, porque se você queima os hereges, você purifica o corpo do pecado, e descartando o corpo, a alma é liberada para se unir a Deus. Então, Agostinho, mesmo sendo uma das mentes mais formidáveis da história cristã, ele certamente pavimentou na Igreja Católica o caminho para a coerção. Agora, continuando ao longo da história, esse cara aqui, o rei dos anglo-saxônicos na Inglaterra, metade da Inglaterra ficou sob domínio dinamarquês por uns 200 anos, conhecido como Danegeld, e nos Estados Unidos dá pra saber quem fundou uma cidade pelo nome da cidade, não é mesmo? Que nem no Minnesota tem muita gente da Escandinávia, tem uma cidade chamada de New Ulm.
E Ulm é uma cidade na Alemanha. E assim dá pra saber quem fundou essas cidades. E na costa oriental da Inglaterra, a palavra dinamarquesa para município é by. Tem uma cidade chamada de Grimsby. A cidade de Grimm, como os contos folclóricos de Grimm, dos vikings, certo? E esse cara aí expulsou os dinamarqueses da Inglaterra no 8º século e aprovou uma lei dominical com base naquilo que Agostinho defendia, que foi seguido pelo rei Ine e pelo rei Athelstan na Inglaterra. Agora, essas leis foram incorporadas ao sistema de direito comum da Inglaterra. Em 1676, o rei Charles II aprovou uma lei dominical. Ele que foi o rei depois da Guerra Civil Inglesa. E a Guerra Civil Inglesa foi entre o Charles I e o Oliver Cromwell. Ele era protestante, mas o Charles I tinha inclinações católicas. E quando essa guerra acabou, o povo da Inglaterra não queria mais guerras religiosas. Então, o Charles II subiu ao trono e ele era basicamente o Mauricinho. Mas ele perseguia os dissidentes da igreja anglicana. E ele aprovou uma lei dominical, proibindo o que ele chamava de trabalho comum no domingo. E crucial para nós aqui nos Estados Unidos é que essa lei foi aplicada às colônias americanas por quase 100 anos, até a época da Guerra de Independência. E hoje na história elas são conhecidas como as Leis Azuis, as Blue Laws. Vocês conhecem elas? Elas vieram desse cara aqui. Então, antes da Revolução Americana, as colônias operavam essas leis dominicais no nível do Estado somente. Mas somente em Rhode Island que existia a separação da igreja e o Estado, com um cara chamado Roger Williams. Vocês conhecem ele? Ok, vocês deveriam conhecer a história dele, foi uma história incrível. Ele era amigo dos índios americanos, ele escreveu um livro, ele aprendeu a língua deles, escreveu sobre a história e cultura deles das tribos do noroeste de Massachusetts, e o PDF desse livro dá pra achar de graça na internet. Mas o Roger Williams defendia que Deus fala diretamente a cada pessoa através da consciência dela, e vocês concordariam com ele. E ele então disse, portanto, Deus fala aos turcos através da sua consciência, ele quis dizer os muçulmanos, aos judeus, aos católicos através da consciência, não só aos puritanos. E isso foi radical para as pessoas da colônia de Massachusetts, que todos eram puritanos e impunham uma visão de mundo puritana. Roger Williams disse que se Deus fala igualmente aos muçulmanos, judeus, católicos e aos protestantes, e se Deus os convenceu daquelas crenças, isso significa que nós precisamos de tolerância na sociedade. Então o conceito de tolerância como um valor americano básico não vem do mundo secular, você tem que tolerar a minha orientação sexual, e sim vem dos escritos de Roger Williams, que disse, porque Deus convenceu a você e a mim de maneira diferente sobre o mesmo tema, eu tenho que oferecer a tolerância e tenho que ser tolerado, porque talvez nós ambos estejamos certos de acordo com as nossas circunstâncias. Então tolerância, como originalmente concebida na América, é uma virtude protestante e não secular. Mas nos últimos 50 anos, com a revolução sexual, se tornou uma virtude secular. E agora, tolerância significa tolerar todo mundo que discorda com o tolerante. Meio que a definição se inverteu em cima de si mesma. Então, depois da Revolução, a primeira ementa foi aprovada na Constituição Americana. O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício. E essa frase aí, que é o que realmente garante a liberdade de consciência nos Estados Unidos, é a liberdade de adorar a Deus ou a liberdade de não adorar a Deus. Mas isso não é um direito absoluto. E as cortes já diversas vezes mantiveram que a primeira ementa não é absoluta. Eu vou dar um exemplo. E no caso da igreja Peyote, se eu não me engano lá em New Mexico, que usavam substâncias proibidas para atingir estados alterados de consciência, foi um caso famoso. Mas a Suprema Corte manteve que, por exemplo, o sacrifício infantil não pode ser praticado em nome da religião nos Estados Unidos. Vocês concordam com isso, né? Eu pelo menos espero que sim. Então essa lei, essa ementa aqui, ela não é absoluta. Você não pode simplesmente matar o seu filho ou sacrificar a sua família no altar e dizer que isso é a sua religião. Então não é um direito absoluto. Mas eles não podem ser contra. Você ainda é livre para praticar o que a maioria das pessoas considera como comportamento racional. Existem alguns padrões jurídicos que a Suprema Corte coloca nisso, mas não é um direito absoluto. O Congresso proibiu o livre exercício absoluto da primeira ementa da Constituição. Mas isso aqui vem dos escritos de Roger Williams. Mas tanto no nível federal como estadual, houveram diversas tentativas, desde a Declaração de Independência, de impor leis dominicais nos cidadãos dos Estados Unidos. E nós tivemos o que foi conhecido como perseguição pelas leis azuis aqui no Sul, que afetou especialmente lugares como Tennessee. De 1870 até 1895, os adventistas enfrentaram problemas reais. Multas, foram presos com grilhões, obrigados a trabalhar em grupos de trabalho forçado no sábado. Tudo em nome dessas Blue Laws, as leis azuis que foram aprovadas aqui no Tennessee e em alguns outros estados. Essas leis azuis são uma relíquia da era colonial. E o interessante é que muitas dessas leis azuis ainda estão na legislação. Elas não foram revogadas.
E sabe, nós temos o mesmo tipo de coisa na Inglaterra, onde você pode comprar alguns produtos, mas outros produtos não pode comprar no domingo. Se você pode comprar uma coisa, por que não pode comprar a outra? Se você pode comprar sementes, por que não pode comprar uma foice ou uma pá, por exemplo? O importante para nós hoje é que essas leis azuis nunca foram totalmente revogadas. E para que nós tenhamos problemas, basta que um juiz diga, a partir de agora nós vamos segui-las. E na Grã-Bretanha, nós ainda temos a legislação elisabetana, que exige que as pessoas vão à igreja no domingo. Nós também temos leis aprovadas pelo Edward I, II e III, que exigem que homens, depois da igreja no domingo, pratiquem o arco e flecha. Era assim que a Inglaterra mantinha o exército, era obrigado a praticar arco e flecha. Por isso que a gente sempre ganhava dos franceses na Guerra dos 100 Anos, porque todos os homens tinham que praticar arco e flecha. Agora, para usar um arco, você precisa desses 2 dedos, certo? Com um arco daquele, dava para acertar um cavaleiro francês a 200 jardas, e eles não gostavam disso. Por isso que eles cortavam esses 2 dedos dos arqueiros que eram capturados. E é por isso que quando o inglês queria mandar um francês se lascar, ele mostrava esses 2 dedos daqui para ele. O Churchill fazia assim, mas os soldados ingleses faziam assim. E nos Estados Unidos eles mostram um dedo só, não é? Mas é daí que essa tradição vem, eles cortavam esses 2 dedos para que a pessoa nunca mais pudesse usar um arco e flecha. De qualquer forma, os Estados Unidos assinou um tratado com Trípoli em 1796. Lembram das batalhas que os muçulmanos escravagistas da costa em 1796? E nesse tratado, o Congresso afirmou que os Estados Unidos não era uma nação cristã. Mas daí, em fevereiro de 1892, a Suprema Corte americana passou uma decisão que os Estados Unidos abre aspas, uma nação cristã. E daí, seguindo a isso, houve um debate sobre fechar a Feira Mundial de Chicago no domingo. E o Congresso votou por 131 contra 36, que, abre aspas, o domingo é o sábado cristão. E por 149 a 11, que o 7º dia não é o sábado. Esse que foi o resultado dos votos durante esse debate sobre a Feira Mundial de Chicago. De 1892 a 1893. Mas durante 50 anos depois de 1888, 150 leis dominicais foram apresentadas ao Congresso, e pela graça de Deus, nenhuma delas foi aprovada. Então, como nação, nós sofremos repetidas tentativas de imposição arbitrária via Congresso, Executivo e Legislativo, de leis dominicais no nosso país. Então, no tocante à liberdade religiosa de um indivíduo e a responsabilidade para com o Estado, qual é a nossa responsabilidade para com o Estado? Bem, Romanos 13:1 é frequentemente usado e foi usado durante a pandemia por aqueles que acreditavam que nós deveríamos nos dobrar aos mandatos de vacinação. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O argumento basicamente é: o Estado foi instituído por Deus por um propósito, que é manter a lei e a ordem, promover o bem social de todos e evitar a anarquia. E ele tem autoridade sobre as coisas civis, isso é, o lado material da vida. E nós devemos obedecer às leis de onde nós vivemos e orar pelos nossos líderes civis. Quando Paulo escreveu para Timóteo que nós deveríamos orar pelos nossos líderes civis, era Nero quem estava no trono. E ele foi um dos maiores monstros que pode se achar na história humana. Então, em quem quer que você tenha votado para a eleição presidencial, nós deveríamos estar orando pelo Congresso, pelo presidente e pelos nossos juízes, independentemente de se você tenha votado por ele ou não. Se nos mandaram orar por Nero, que queimava cristãos vivos, mergulhava eles no óleo e crucificava eles nas estradas e acendia e deixava eles como tocha humana queimando de noite, se nos mandaram orar por Nero, então nós podemos orar pelo Biden ou pelo Trump ou quem quer que seja o presidente. Nós precisamos orar pela nossa sociedade. Agora, os líderes através da história, quer você comece por Nimrod, Nabucodonosor, ou Nero, ou Napoleão, ou os nazistas, eles procuraram estender os limites dados por Deus na autoridade civil do Estado e presumiram legislar sobre questões religiosas. E assim, eles pisotearam a liberdade religiosa de consciência. Um bom exemplo disso nós vemos em Jeremias 25, verso 11. E nessa passagem aqui, Deus basicamente ordena os israelitas. Aqui quem escreveu é Jeremias, escrevendo para o povo no cativeiro. Ele diz: toda essa terra, a terra de Judá, virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, nessa passagem, ele dá uma mensagem para o povo em cativeiro que ele diz que eles deveriam servir a Nabucodonosor pelos 70 anos do seu cativeiro. E esse era o mandamento de Deus, vocês merecem isso. Construam casas, plantem hortas, criem raízes. Vocês devem ser uma bênção nessa sociedade, mesmo estando exilados. Mas Nabucodonosor, como nós vemos em Daniel 3, erigiu uma estátua de ouro e mandou que todos os representantes de todas as nações se reunissem e adorassem essa estátua. Ele tentou legislar tanto em questões civis quanto religiosas, e Deus não tinha dado a ele autoridade em questões religiosas, mas somente autoridade sobre questões civis. E como nós sabemos disso? Em Daniel 3, e essa é uma passagem muito bonita, essa é uma passagem para hoje. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao Dr. Fauci, ao rei:
Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Provocantes essas palavras, não é mesmo? Agora, nessa passagem aqui, o Jeremias mandou os israelitas obedecerem Nabucodonosor no exílio? Sim. E esses 3 hebreus obedeceram a Nabucodonosor e se curvaram àquela estátua? Não. Então, estavam eles desobedecendo o mandamento de Deus dado por Jeremias? Não, não estavam. Eles explicitamente se recusaram a obedecer uma ordem direta do Nabucodonosor sobre a religião, e Jesus vindicou a decisão deles. O próprio Nabucodonosor disse o seguinte: esse foi o testemunho dele. Eles, esses 3 hebreus, não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus, senão ao seu Deus. O rei reconheceu. A versão King James diz que eles mudaram as palavras do rei. A versão Nova Revisada diz que eles desobedeceram os mandamentos do rei. Então, ao salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus confirmou que, ao ordenar que seu povo obedecesse Nabucodonosor, ele somente intencionava que eles o obedecessem em questões civis e não religiosas. Nabucodonosor exigiu obediência onde nenhum monarca tem o direito de exigir. E é interessante que, sabe, um dos meus heróis da história adventista é o A.T. Jones. Leiam a história de A.T. Jones, é fascinante, eu acho que o George Knight escreveu uma biografia boa sobre ele. A palavra monarca, a palavra monarquia, de onde vem monarca, vem de monoarche. Arche significa cabeça ou governante, mono significa único. Então, se alguém é monarca, significa que não tem autoridade sobre ele. Ele é o único governante da nação. Adão era para ser o vice-regente de Deus na Terra, ele representava Deus na Terra, ele era para ser o mordomo de Deus na Terra. Mas quando nós temos reis e rainhas que são monarcas, essencialmente eles estão dizendo, nós somos a palavra final nessa sociedade, não Deus. E é por isso que o A.T. Jones não queria que tivesse um presidente da Conferência Geral, mas um diretor do comitê da Conferência Geral. Ele disse, se nós o chamarmos de presidente, ele pode ser tentado a exercer uma autoridade monárquica. Mas se nós o chamarmos de diretor do comitê da Conferência Geral, ele será menos tentado à autoridade de um rei. E nós sabemos pela história da nossa igreja que isso tem sido um desafio. Então, nesse verso aqui, nós vemos que o Nabucodonosor exigiu obediência onde ele não tinha o direito de exigir. Deus tinha feito de Nabucodonosor o governante do mundo conhecido. Contudo, em questões de liberdade religiosa, é a palavra do monarca que tem que mudar e não a consciência dos 3 hebreus. Agora, em Daniel capítulo 3, a falsa adoração foi exigida. Em Daniel 6 foi o contrário. A verdadeira adoração foi proibida, que é a história do Daniel na cova dos leões. No governo de Nabucodonosor, o rei tinha a última palavra, mas com os Medo e Pérsias, as leis não podiam ser mudadas. Até o rei tinha que se sujeitar às leis do império. Era o império governado pela supremacia do Estado de Direito. Em Daniel 6, Daniel era o primeiro-ministro e as pessoas estavam com inveja dele porque ele era um cara competente. Eles procuravam qualquer oportunidade para puxar o tapete dele, mas não tinha nenhum motivo para reclamar dele. Tentaram vários impeachments, mas nenhum funcionou. Sendo impossível atingir Daniel nas questões profissionais, essas pessoas atacaram na liberdade religiosa dele. Então os governantes e sátrapas foram ao rei e disseram, ó rei Dario, viva para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer qualquer petição senão a ti, seja lançado à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assine a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por que isso era necessário? Eles não estavam só atacando a Daniel. E nós cremos pela história que quando Ciro estava cercando a Babilônia, o rei da Babilônia tinha juntado todos os ídolos de redor do Império Babilônico. Eles estavam reunidos na Babilônia. E quando Ciro conquistou, ele decidiu enviar esses ídolos de volta aos seus países. Então, durante o transporte desses ídolos, a quem as pessoas orariam? Os ídolos estavam em trânsito, então eles disseram, vamos orar somente para o rei por 30 dias. Pelo menos até esses ídolos voltarem aos seus países para as pessoas poderem adorá-los. Mas nesse caso aqui, eles também estão atacando a liberdade religiosa de Daniel. E a genialidade desse ataque à liberdade religiosa de Daniel foi os governantes alegarem que não era uma questão de religião, mas guardar a lei civil. Aceitar que Daniel violasse publicamente a lei civil seria dar boas-vindas à anarquia da nação e o colapso social, porque todo mundo poderia ignorar a lei que quisesse, especialmente porque Daniel era um primeiro-ministro e era um exemplo. Então Daniel deveria ser lançado aos leões. E nós vimos isso durante a pandemia. Eu não sei como pareceu para vocês durante a pandemia, mas para mim pareceu que foi especificamente direcionado ao cristianismo. Por exemplo, teve aquele caso infame no Nevada. Las Vegas fica no Nevada, não é mesmo? Ah, ok. Então minha geografia não tá tão ruim assim. Então, eles fecharam todas as igrejas. Mas podia continuar aberto se fosse um cassino. Porque o Covid não transmite em cassinos. Mas ele é transmitido numa igreja.
Então, eles fecharam as igrejas, mas uma dessas igrejas alugou uma sala num cassino. Um grupo de cristãos empreendedores. Eles alugaram um salão e receberam uma multa do governo, e o cassino também recebeu por ter alugado para eles. Se eles tivessem alugado para jogatina, então tudo bem. Mas como foi para adoração, então o Covid poderia se espalhar nesses casos. Então, o quê? A liberdade religiosa foi ameaçada. Então, o efeito do Covid na nossa nação foi que igrejas foram fechadas, igrejas foram divididas, você não podia se reunir. Teve até um caso no Missão de pessoas se reunindo num daqueles cinemas de estacionamento. Lembram desse caso? Eles estavam no estacionamento, dentro dos carros, com os vidros levantados, e a polícia veio e disse, seus direitos foram revogados, vão para casa ou vocês vão ser presos. E o prefeito local fez isso, suspendeu os direitos constitucionais deles da primeira ementa. Eles estavam dentro do carro, não tinha como transmitir a doença. Eles simplesmente estavam ali, eu acho que num culto. A igreja alugou esse cinema de estacionamento para esse evento. Então Daniel deveria ser jogado aos leões. E quando Daniel foi retirado, ele disse para o rei o seguinte, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Agora, Daniel não quebrou a lei do Império Medo-Persa? Sim, ele quebrou, existia uma lei, você não pode orar para ninguém exceto ao rei. Daniel quebrou uma lei civil que estava se intrometendo em questões religiosas. Mas Daniel disse ao rei, contra ti não cometi delito algum. E a lição que nós tiramos disso é a seguinte. Quando nós obedecemos a Deus e como consequência quebramos uma lei que infringe na consciência, nós na verdade não estamos causando nenhum dano à sociedade que aprovou essa lei, mas sim agindo como um sal conservante nessa sociedade. Nenhum governo pode nunca incorporar cláusulas em suas leis com relação à religião e daí alegar a supremacia da lei para aplicar intolerância religiosa. Portanto, qualquer lei que toca a religião é inválida, porque é a lei de Deus e não as leis da terra que são imutáveis. Então aqui, quando Daniel disse, contra ti, ó rei, não cometi delito algum, mesmo Daniel tendo quebrado a lei do país, sob a inspiração do Espírito Santo, ele disse que quando um cristão quebra uma lei imoral que infringe na sua jornada com Deus, ele não está causando nenhum mal à sociedade. Na verdade, eles estão sendo uma bênção para a sociedade. Isso faz sentido? Nós não fizemos nada de errado. Ok, vamos falar de liberdade religiosa no tocante à união de igreja e Estado. Agora, geralmente a igreja depende do poder da persuasão do Espírito Santo para trazer pessoas para o reino de Deus. Vocês concordam comigo? Nós estamos aqui hoje não por uma conveniência social, mas por uma convicção. A convicção do Espírito Santo. Agora, contanto que o Espírito Santo esteja presente, a igreja não precisa de poder, não vai procurar por outro poder. Quando o Espírito Santo está presente. Agora, se pergunte, se o Espírito Santo deixasse de existir, quanto tempo demoraria para a sua igreja perceber isso? Quanto tempo demoraria? Os programas continuariam como sempre, o louvor continuaria como sempre, você teria aquele impulso emocional da música e tudo mais. Quanto tempo demoraria para a igreja perceber? Será que eles perceberiam que se o Espírito Santo deixasse de existir? Então, eu sei que não é possível o Espírito Santo deixar de existir, mas é interessante nós fazermos essas perguntas a nós mesmos. O ponto é o seguinte. Sim, quando o Espírito Santo não está mais presente para trazer conversão e convicção, e quando a igreja estagna, sempre existe a tentação de que a igreja não procure o poder do Espírito Santo, mas o poder do Estado, para impor os desejos da igreja. Então, quando o Espírito Santo não está presente, a tentação é usar o poder do Estado. E essa tem sido a nossa tendência histórica como cristandade desde lá do tempo de Constantino. Agora, em João 19, de 12 a 16, aqui nós temos a história de Pilatos e os judeus trazendo Jesus diante de Pilatos e tentando crucificá-lo, e a multidão dizendo, não temos rei senão César. Quando eles disseram, não temos rei senão César, Isaías disse, muitos reis nos governaram, Senhor, mas somente tu és nosso rei. Mas quando o sumo sacerdote disse, nós não temos rei senão César, eles naquele momento abandonaram as esperanças messiânicas da nação. Então, nisso aqui, nessa história da crucifixão de Jesus, os líderes religiosos judeus procuraram usar o Estado para matar o Messias que se encontrava entre eles. Então eles abandonaram a fidelidade a Deus por uma união com o Estado romano. E assim, o maior crime já cometido foi causado pela união da Igreja e do Estado. Onde quer que a Igreja e o Estado tenham se unido, não resulta em nada a não ser em maldição para a humanidade. É por isso que nós, adventistas, trabalhamos pela liberdade religiosa ao redor do mundo. Nós aqui nos Estados Unidos defendemos a liberdade religiosa dos muçulmanos, defendemos a liberdade dos hindus, budistas, confucionistas, taoístas, porque precisa haver uma separação entre a Igreja e o Estado, ok? Nós não só defendemos os direitos dos adventistas. A liberdade religiosa se aplica a todos. É por isso que temos que defender a todos, mesmo que nós tentemos convertê-los, mesmo assim nós defendemos a liberdade religiosa deles. Então, em Atos 7, de 27 a 29, nós podemos perceber que quando eles trouxeram Pedro e João diante do Sinédrio e os interrogaram, dizendo,
Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então os apóstolos responderam que deveriam obedecer a quem? A Deus, mais do que qualquer outra autoridade. Então é nossa responsabilidade procurar e saber a vontade de Deus e honrar essa vontade durante todo o tempo nas nossas vidas. Porque o poder secular provou ser um dom trágico para a existência humana. E quando nós falamos disso, vocês lembram aquela história em Mateus 22, quando perguntaram a Jesus de quem que é essa imagem na moeda? Nós deveríamos ou não pagar impostos a César? Jesus disse ali dos versos 15 a 22 de Mateus capítulo 22, Jesus respondeu com uma declaração muito interessante. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o que Jesus está, na verdade, dizendo aqui? A primeira coisa que ele disse foi, dai a César o que é de César. Agora, a imagem de quem estava naquela moeda? Portanto, a moeda pertencia a... porque ela tinha a imagem dele. Jesus aqui reconhece a legitimidade dos governos humanos. Ele rejeita a anarquia e a liberdade, qualquer tipo de liberdade absoluta das responsabilidades cívicas. Portanto, em termos gerais, nós devemos ser cidadãos modelos dos nossos países. E em termos específicos, nós devemos pagar impostos. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Nós não devemos ser condenados por sonegação, mesmo que nós discordemos ou odiemos os impostos. Nós temos a responsabilidade de dar a César o que é de César. Mas Jesus também disse, dai a Deus o que é de Deus. O que significa que Jesus também rejeitava sistemas de governos totalitários, porque os governos também devem reconhecer as reivindicações de Deus para com o indivíduo. O uso da palavra imagem espelha Gênesis 1:26, onde diz que nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, carregamos nós a imagem de Deus? Então, se a moeda tinha a imagem de César e, portanto, pertencia a César, se nós temos a imagem de Deus, então, logicamente, a quem nós pertencemos? Não somente as nossas mentes, mas os nossos corpos também. Por isso que no fim do capítulo 3 de 1 Coríntios diz, glorifiquem a Deus com seus corpos. Então, se a humanidade tem a imagem de Deus, nós, no final das contas, pertencemos a Deus. E isso acarreta numa conclusão lógica. Quando diante da escolha de obedecer os governos humanos ou Deus, ele tem prioridade na lealdade da obediência das pessoas. As reivindicações divinas estão acima das de qualquer governo. Então, cristãos devem obedecer os governos humanos até o ponto que não houver conflito com a vontade de Deus. E, portanto, diante de Deus, os governos humanos têm a responsabilidade de permitir liberdade de consciência e de religião. Então, nesse verso famoso, mais importa obedecer a Deus do que os homens, a responsabilidade da nossa parte é que nós devemos saber qual é a vontade de Deus, não é mesmo? Nós precisamos saber dar uma resposta pela fé que nós temos. Nós precisamos saber o porquê que o sétimo dia é o sábado. Nós precisamos saber, se nos perguntarem, por que o casamento é entre um homem e uma mulher biológica. Nós precisamos saber o que é um homem e o que é uma mulher a partir das escrituras. Nós não podemos simplesmente dizer é nisso que eu acredito sem saber o porquê nós acreditamos naquilo. Nós podemos já ter clarificado há 500, 600 anos o porquê de acreditar no que acreditamos. Mas se você hoje não sabe a razão, você vai ser fácil de derrubar. Porque você não faz ideia do nível da argumentação que vai vir na sua direção. Deixa eu dar um exemplo. Nós cremos que tipos e tipologias são um jeito protestante de interpretação. E se você for a uma catedral católica, você pode ver coisas lá que você dirá, opa, isso é interessante. Deixa eu tentar achar aqui, quando o rei Davi morreu, eu estou tentando achar aqui, 1 Reis. Quando o rei Davi morreu, como que era o nome do filho dele, que assumiu o trono? Salomão. Então Salomão, filho de Davi, certo? Quem que tinha o trono à destra de Salomão no reino dele? Batseba. Então Batseba foi até Salomão em 1 Reis 2 para falar a ele sobre Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Então, se o filho original de Davi sentou a mãe dele à sua destra no trono, Jesus também não é o filho de Davi? Portanto, ele assenta a mãe num trono à sua direita, no céu, Maria. Isso é tipologia, um princípio de interpretação protestante, agora sendo usado por católicos. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Se a mãe original do filho de Davi sentou num trono à sua direita, talvez a Virgem Maria sente à direita do trono do verdadeiro filho de Deus, o filho de Davi, ok? Então, o ponto que eu quero transmitir é que argumentos serão feitos que você nunca ouviu antes. E é importante quando nós dizemos que mais importa de novo, até que você entenda o que aprendamos, o porquê nós acreditamos no que acreditamos. Isso então significa que nós temos que ser o povo do livro, estudar a palavra de Deus.
Ok? Então agora nós chegamos à liberdade religiosa e à igreja. A igreja. A eclésia. Agora, o que é uma eclésia? A palavra para igreja no Novo Testamento é eclésia, e ela significa os que foram chamados, convocados. E o uso original da palavra eclésia não foi nos tempos bíblicos, e sim na antiga Atenas. E na antiga Atenas existiam homens livres, mulheres e escravos. Existiam 3 classes de pessoas. E quando eles queriam tomar uma decisão com todos os eleitores de Atenas, ou seja, os homens livres, eles convocavam a todos até o campo de Marte, e eles então tinham uma discussão e votavam sobre algo. E quando eles chamavam todos os homens livres para fora da cidade para tomar uma decisão, isso era conhecido como eclésia, convocado para fora da cidade. E é essa palavra que Jesus usa para a igreja: sobre essa rocha construirei a minha eclésia. Ou seja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são homens e mulheres livres. Nós somos livres das demandas desse mundo, nós fomos chamados para sair, mas daí nós somos enviados de volta à cidade porque nós somos os embaixadores dele. Então a eclésia existe como comunidade dos remidos. E os dons espirituais que Deus deu à sua igreja, e tem 3 passagens na Bíblia, Romanos 12, 1 Coríntios 12 a 14 e Efésios 4, que nos dizem que Deus concedeu dons à sua igreja. E todo mundo tem diferentes dons, concordam comigo? Como temos diferentes dons, precisamos depender uns dos outros? Sim. Precisamos uns dos outros? Sim. Então, se nós dependemos uns dos outros, temos responsabilidades específicas de uns para com os outros. Se você tem o dom de pregar, é pressuposto que você pregue. Se você tem o dom da hospitalidade, é pressuposto que você seja hospitaleiro. Se você tem o dom da liderança, você tem que aceitar posições de liderança. E isso envolve ter consciência. Se você está envolvido com oração intercessória, você tem que usar esse dom. É isso que Deus está pedindo a você. Então, no tocante à liberdade religiosa na igreja, liberdade religiosa significa que nós usamos nossos dons de uma maneira que abençoa o corpo de Cristo, e não somente usamos para nós mesmos. Agora, ao rejeitar a tirania do catolicismo, a reforma radical, nós mencionamos essa manhã, basicamente diz que cada pessoa tem o direito de ler a Bíblia por si mesmo, na sua língua nativa, e Deus dará a eles entendimento suficiente para a salvação, e essa é a reforma radical. Então você começa com o catolicismo, que tem a cátedra, que é o ofício dos ensinos da igreja, o Papa determina as doutrinas, orar, pagar e obedecer. E daí tem o outro extremo, que é a reforma radical, que diz que você pode ler a Bíblia por si mesmo e Deus te guiará em todo o conhecimento suficiente para a salvação, não necessariamente todo o conhecimento. E depois Lutero pendeu a um meio termo depois da revolta dos camponeses, porque ele disse que a reforma radical levava a ideias radicais. E nós também temos a reforma radical na nossa igreja. Ela é chamada de a lição da escola sabatina, sabe? Nós deveríamos estar estudando a Bíblia por conta própria. E a escola sabatina não é o objetivo em si, mas é só o começo do seu estudo. Ela não contém todo o conhecimento sobre um verso específico. Então nós temos que ler a palavra de Deus por nós mesmos. E na reforma radical, nenhum homem ou mulher pode delegar a sua obrigação religiosa para com Deus para que outra pessoa faça em seu lugar. Porque isso seria negar a Deus da parte do indivíduo, ao mesmo tempo que deixar as suas obrigações incompletas. Então, liberdade religiosa, normalmente entre os adventistas e os principais movimentos protestantes dos Estados Unidos, significa liberdade de denominação de que sua religião sofre interferência pelo governo federal. E mais importantemente para nós hoje, liberdade religiosa também significa que nenhuma denominação pode coagir as convicções ou práticas religiosas de alguém. Que é o que nós tivemos na pandemia, foi exatamente o que aconteceu. Que nenhuma denominação pode coagir as convicções religiosas ou práticas de um indivíduo dentro daquela igreja. As pessoas são livres para entrar na igreja adventista e devem ser livres para sair caso estejam convencidas disso. Isso significa que nós adoramos juntos e trabalhamos juntos como discípulos adventistas de Jesus, não por coerção, não por uma conveniência social, mas porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo e convertidos pelo poder de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui hoje não por causa de conveniência ou coerção, mas por causa de convicção e conversão, ok? Então, nós lemos isso em 1 Pedro 3,15. E em vosso coração santificai a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso aqui está fazendo um ponto que nós já fizemos antes. Nós temos responsabilidade de poder dar uma resposta para a fé para todo mundo que nos perguntar. Nós devemos saber por nós mesmos o que nós acreditamos, por que nós acreditamos e em quem nós acreditamos, ok? Essa é a nossa responsabilidade. Liberdade religiosa não quer dizer simplesmente me deixe em paz. Também significa que nós somos livres para saber por que cremos, no que cremos e em quem cremos e dar uma resposta para a fé que nós temos. Isso faz sentido? Então não é somente uma coisa ativa, como me deixe em paz. Digo, não é somente uma coisa passiva, mas ativa. Eu tenho a liberdade e responsabilidade de saber por que eu acredito e em quem eu acredito.
Sabe, há muitos anos atrás eu fiz uma entrevista em Londres para um emprego como um auditor numa empresa tão grande como a PricewaterhouseCoopers. Na época era uma das maiores empresas de contabilidade, e eu fui entrevistado por um judeu e ele disse: "Eu gostaria de te contratar, mas eu teria me tornado rico antes dos 35. Mas tem uma condição, você vai ter que concordar que, em princípio, se nós precisarmos de você, você vai ter que vir aqui um sábado só por ano para uma auditoria." Não era uma exigência que eu viesse. Ele disse: "Você só vai ter que concordar que, em princípio, se nós precisarmos de você, você vai vir para uma auditoria, só num sábado, em princípio." E eu disse para ele: "Em princípio, você é judeu e você conhece os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então eu não vou fazer isso. Então eu não fui contratado. Mas eu vou dizer para vocês que eu não me arrependo de ter feito isso, ok?" Mas eu dei a ele uma resposta porque, sabe, eu sei o que a Bíblia ensina sobre isso, e a resposta era muito clara. E quando eu fui para casa e contei, algumas pessoas não ficaram felizes com isso. E daí eu percebi com quem eu poderia contar em tempos de dificuldade. Então, quando você for escolher um marido ou uma esposa, converse sobre essas questões espirituais. Ok? Porque se eu me levantar para pregar e perder meu emprego, eu preciso saber que a minha esposa me apoiará. Ok? Eu preciso saber que a minha esposa estará comigo nessas questões. Então escolha alguém para casar que vai te apoiar nos tempos difíceis, que compartilhe de seu entendimento das escrituras, ou você vai ter que lutar por conta própria. Não só o governo pode te expulsar da sua casa, você pode perder a sua casa por causa da sua esposa também. Então, quando você for escolher um cônjuge, tenha certeza de que será uma família unida espiritualmente. Que tanto ele como ela estejam prontos para sofrer perseguição e perda pelo que vocês acreditam. E frequentemente é somente quando vocês passam por momentos difíceis que você realmente percebe o que a outra pessoa acredita. Então, quando você tem uma decisão difícil para tomar e a pessoa mais próxima de você não te apoia nela, isso é um sinal de alerta. Tipo, para que ter um compromisso com essa pessoa se eu sei que ela não vai me apoiar? Ok? Pense bem sobre isso. Também pode ser que Deus te permite passar por um teste na sua fé, não para te testar, mas para revelar a verdadeira face dos que estão ao seu redor. Então agora nós chegamos a responsabilidades em termos de liberdade religiosa, e a primeira delas, de 3, é viver pelo perdido. Todos nós, a maioria de nós aqui hoje, somos cidadãos dos Estados Unidos. Eu sou um imigrante, mas eu passei pelo processo, me tornei um cidadão. Então nós apoiamos a liberdade religiosa como cidadãos americanos porque nós juramos defender a Constituição dos Estados Unidos. Pelo menos foi assim quando me tornei um cidadão. Nós juramos defender a primeira ementa e a Declaração de Direitos. E ao fazer isso, nós defendemos o que provavelmente existe de melhor na civilização humana, os direitos de consciência e a dignidade inerente de cada ser humano, tendo sido criada a imagem de Deus em qualquer lugar do mundo. Eu venho da Inglaterra e nós sofremos com orgulho. Mas eu digo sinceramente a vocês que, embora os Estados Unidos nem sempre tenha vivido de acordo com a sua promessa, o que está escrito na Constituição e Declaração de Direitos não tem igual no mundo. E nós sempre devemos tentar preservar esses princípios na nossa nação. Mas como membros da raça humana, nós também apoiamos a Declaração de Direitos da ONU, que no artigo 18 diz, e eu cito: "Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção." Fim da citação. Então, como cidadãos americanos, nossa liberdade religiosa está consagrada na Declaração de Direitos, e como membros da raça humana, ela está consagrada na Declaração de Direitos Humanos da ONU. Agora, esse artigo número 18 é frequentemente pisoteado ao redor do mundo. Muitos governos concordam como se fosse uma lista de requisitos, mas muitos países não apoiam a liberdade de religião. Mas na nossa igreja, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa luta pela liberdade religiosa e de consciência ao redor do mundo. E eu encorajo vocês, se vocês gostam desses temas, se junte à IRLA, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, através da revista Liberty, feita pela divisão norte-americana. Você pode pagar por volta de uns $30 por ano e receber essa revista da liberdade religiosa, e às vezes você lê e quase tem um treco, às vezes você lê e acha, tá normal. Mas se você for um membro da IRLA, você pode ir para a conferência nacional deles. A conferência nacional acontece uma vez por ano em Washington, e você estará no auditório com líderes religiosos do mundo inteiro. E ouvir discussões incríveis sobre o estado da liberdade religiosa em muitas partes do mundo. É uma ótima maneira de se educar sobre tendências que estão acontecendo ao redor do mundo. E você pode estar lado a lado com essas pessoas tendo essas discussões, é muito interessante. Mas como adventistas, nós também apoiamos a liberdade religiosa porque é um dom inerente de Deus a todo homem, mulher e criança. E eu creio que nenhum homem tem o direito de limitar o dom de Deus a outro. E ela é absolutamente necessária se quisermos ser fiéis à nossa missão profética de fazer discípulos em todas as nações. Liberdade religiosa significa você ter acesso ao campo para lançar a semente. Liberdade de consciência significa a liberdade daquela semente germinar, das pessoas entregarem suas vidas para Jesus Cristo.
Quando nós trabalhamos como missionários entre os não alcançados, nós precisamos de liberdade religiosa para ter acesso ao campo, para plantar a palavra de Deus. E quando a semente é plantada, precisa ter liberdade de consciência naquele país para que as pessoas possam entregar as suas vidas a Jesus. Então, de uma perspectiva missionária, a liberdade religiosa é absolutamente crítica. Metade dos nossos missionários trabalham em países de acesso fechado, onde você não pode ser missionário. E qualquer missionário é expulso do país. Então, nós temos vários outros jeitos de trabalhar nesses países para evitar que eles sejam expulsos do país. Esse é um problema que tem crescido ao redor do mundo hoje. Então, a liberdade religiosa é necessária para lançar a semente e ceifar a colheita. Mas também em Provérbios capítulo 30, verso 8, Salomão disse: "Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário." Nós não somos chamados a sermos uma igreja confortável de classe média, assumindo que porque nos vai bem aqui hoje, então todo mundo está bem também. Quantas crianças nos Estados Unidos vão para a cama com fome? É uma parcela considerável das crianças. Quantas crianças abaixo da fronteira sul são colocadas no negócio do tráfico? Um número muito grande. E o que isso te diz sobre a sociedade americana? Que parte da sociedade é completamente podre, porque estão abusando dessas crianças contrabandeadas pela fronteira. Nós não podemos pregar a liberdade religiosa, mas ficar em silêncio sobre igrejas segregadas ou comunidades marginalizadas. Não podemos pregar a liberdade religiosa, mas nos calar enquanto há crianças com fome entre nós. Não podemos pregar a liberdade religiosa enquanto ficamos em silêncio sobre vítimas de abuso sentadas nos bancos da igreja. Não podemos pregar a liberdade religiosa enquanto ficamos em silêncio sobre as mães solteiras das nossas igrejas que estão lutando para sobreviver. Ok? Liberdade religiosa significa que nós temos responsabilidade para com os nossos irmãos e irmãs de ser as mãos e pés de Jesus para aqueles aos nossos redor, não somente dizer "me deixe em paz". Liberdade religiosa significa eu vou ser a presença de Jesus na sua vida. Ok? Então significa que nessa congregação você tem que estar procurando por pessoas na sua igreja que estão sofrendo, que não podem pagar o aluguel esse mês, que vão ter a eletricidade cortada, que as crianças não conseguem acompanhar a escola, estão com dificuldades para sobreviver com vale-refeição, aquela mãe solteira que confere o orçamento umas 3 vezes, e daí no caminho para casa o pneu fura e o orçamento para o mês inteiro dela já era. É assim que é às vezes. E a igreja que é interessada em liberdade religiosa precisa tomar cuidado dos feridos em seu meio. É assim que é, a liberdade religiosa não é somente "me deixe em paz". É a minha responsabilidade de ser a presença de Deus na sua vida. Então eu gostaria de desafiar vocês hoje como congregação. Eu sei que alguns aqui são visita. Use a sua liberdade religiosa para ser uma bênção de Deus entre os pobres no seu meio. Eles podem não te contar que estão sofrendo, mas você pode perguntar discretamente e descobrir. E você pode doar discretamente de maneira que ninguém fique sabendo. Use a liberdade religiosa para ser uma bênção às pessoas ao seu redor, não é só "me deixe em paz". Liberdade religiosa significa viver pelo perdido. Em prática, no tocante à missão, talvez você pode se tornar um missionário, você ainda tem a liberdade de fazer isso. Você pode ser um missionário doméstico aqui no Tennessee, você pode fazer serviço de porta em porta, você pode distribuir grande conflito e estar ativamente envolvido em ministério. Se você não usar a sua liberdade religiosa, um dia você vai perdê-la. E isso vale para todos os direitos, quer seja da primeira, segunda, terceira ou quarta ementa da Constituição. Se você não usa os seus direitos, você perde eles. E esses direitos só existem de geração a geração. Ok? Então você pode não concordar com todos os direitos, mas se nós não os usarmos, nós vamos perdê-los. Eles decaem, param de existir, a prática da sociedade muda. Então nossa primeira responsabilidade como cristãos no tocante à liberdade religiosa é viver pelas pessoas ao nosso redor. E usar a nossa liberdade para ser uma bênção para os outros. Segundamente, como a liberdade religiosa afeta como nós vivemos com os nossos irmãos e irmãs, não somente as pessoas necessitadas. Gálatas 5 fala de liberdade religiosa de uma maneira interessante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, a liberdade religiosa nos escritos de Paulo, Deus não concede a liberdade religiosa para você dar ocasião à carne. Mas nós recebemos a liberdade religiosa de Deus para que possamos servir uns aos outros. Isso faz sentido para vocês? Sim? Então, se você fizer um estudo de palavra, e talvez você não tenha tempo de fazer isso hoje, mas se você olhar todas as vezes que aparece uns aos outros no Novo Testamento, toda vez que aparece a palavra uns aos outros, vejam lá, leiam o Novo Testamento e vejam cada vez que aparece a palavra uns aos outros. Devemos estar em paz uns com os outros, servir uns aos outros, ter afeição uns pelos outros. Devemos honrar e dar preferência uns aos outros. Nós não devemos colocar uma pedra de tropeço no caminho um dos outros. Nós devemos ser de uma somente uns com os outros.
Não devemos ambicionar as coisas altas, mas acomodar-nos com os humildes. Devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus. Devemos receber uns aos outros como Cristo também nos recebeu. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Temos que ser benignos, misericordiosos e perdoando uns aos outros. Nós devemos falar uns aos outros em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Nós devemos exortar uns aos outros diariamente. Hebreus 3:13. Não devemos mentir uns aos outros, devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Colossenses 3. Devemos edificar uns aos outros, comungar uns com os outros. Não devemos falar mal e nos queixar uns com os outros. Devemos amar com amor fraternal não fingido. Nós devemos consolar uns aos outros com a promessa da ressurreição. Vocês veem que esse tema sempre se repete, não é? Dê uma olhada no Novo Testamento toda vez que diz uns aos outros, e você vai se surpreender de que existem mais de 100 mandamentos sobre como se relacionar uns com os outros. Nós temos que ter compaixão uns com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Contra essas coisas não há lei. Então o meu desafio para vocês é, baseado nesse verso aqui, uns aos outros. Talvez leia ao longo do Novo Testamento, e escreva toda vez que aparece uns aos outros. E já no fim da semana você vai ter uma lista de mandamentos. E você vai se perguntar, como que eu vou levar a minha vida cristã essa semana? E você começa a cumprir esses mandamentos. Esse é o lado prático do que significa colocar em prática a sua liberdade religiosa. Então, de novo, liberdade religiosa não quer dizer simplesmente me deixe em paz. Nós somos responsáveis, temos que usar a nossa liberdade para abençoar uns aos outros. Faz sentido? Ok? Então, por favor, leia o Novo Testamento. Escrevam toda vez que diz uns aos outros, tem mais de 100 desses mandamentos aí. Você vai se surpreender de como amar o seu irmão ou irmã está descrito nas Escrituras. E daí, finalmente, nós temos que viver com a nossa liberdade religiosa, não só diante da sociedade dos nossos irmãos e irmãs. Nós também temos a responsabilidade de viver a nossa liberdade religiosa diante de Deus. Então, na proclamação final das 3 mensagens angélicas, é pressuposto que quando todas as outras liberdades forem removidas, a liberdade de comprar, de vender, liberdade de se reunir, liberdade de expressão, liberdade de julgamento justo com um júri justo, Apocalipse 12:14 assume que ainda vai ter uma liberdade que vai permanecer a despeito das tentativas dos governos. E essa liberdade é responder em verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Essa liberdade vai continuar até o fim dos tempos. Não faria sentido pregar as 3 mensagens angélicas se as pessoas não tivessem a liberdade de responder a elas. Pode haver consequências, mas o livro de Apocalipse assume que, no final dos tempos, as pessoas ainda poderão amar a Deus e responder a Ele, a despeito de qualquer coisa que o governo faça contra elas. Então, liberdade religiosa hoje significa que nós somos livres ou para ignorar Deus e nos entronizarmos no trono da nossa vida, ou nós podemos responder a Deus com arrependimento, amor e obediência e fé. E Jesus manteve esse princípio através do seu ministério. Jesus curava na base da fé e da necessidade, e nunca sob a condição de que os doentes se tornassem seus seguidores. Jesus chorou por Jerusalém, mas nunca coagiu a população de Jerusalém. Ele orava para que seus discípulos permanecessem fiéis, mas nunca obrigou a eles. Ele convidou o jovem rico a segui-lo, mas nunca obrigou ele a fazer isso. E o último apelo da Bíblia, em Apocalipse 22:17, e sabe, Apocalipse capítulo Gênesis 1, 2 e 3 contém liberdade de escolha, não como a da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Apocalipse 22, o fim da Bíblia termina com liberdade de consciência. O Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso não é uma bela promessa? Que mesmo no fim dos tempos, vai haver liberdade de consciência. Ainda vai ter liberdade de consciência, então talvez Jesus está falando a nós hoje. Sabe, como falava a igreja de Laodiceia, diz, eis que estou à porta e bato. E nessa igreja, Jesus estava dentro ou do lado de fora da igreja? Sim, ele estava do lado de fora, ele estava batendo tentando entrar na igreja. É assim que a igreja de Laodiceia é rica e com muitos bens, recebendo verbas federais, podemos dizer assim, e Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Não é assim mesmo em Apocalipse capítulo 3? Ele está do lado de fora tentando entrar. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Então em Apocalipse 3, Jesus nos pergunta, eu estou batendo a porta do seu coração, não somente a porta da sua igreja. E se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e vou comer com você e você comigo. Então como nós hoje responderemos a isso? Abriremos a porta do nosso coração? Ou nós vamos sentar que nem cabeças duras em silêncio e dizer, não, hoje não, vou esperar mais um dia. A Bíblia é muito clara, Jesus está voltando logo, e o galardão está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Então como você vai responder a isso? Então as palavras finais de Josué ao povo de Israel, e essas palavras nós podemos aplicar a nós hoje. Se vocês querem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Porém eu e a minha casa, o quê? Nós serviremos ao Senhor. Então, liberdade religiosa, em termos dos irmãos e irmãs, significa que nós cuidamos uns dos outros, de toda maneira possível. E liberdade religiosa, diante de Deus, significa que nós ouvimos o chamado do Espírito nos nossos corações diariamente, e nós escolhemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liberdade religiosa não é só me deixe em paz. Não é só a ausência da coerção de aceitar uma nova religião. Liberdade religiosa, de acordo com a Bíblia, é a presença de uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. É a presença de uma comunidade de fé que cuida um dos outros, que diz, você está precisando, é o meu privilégio te ajudar essa semana porque Deus me abençoou. É uma igreja que ajuda o fraco e marginalizado no seu meio, que diz, nós estamos com você em solidariedade. Você não consegue pagar o aluguel esse mês? Nós vamos te ajudar. Ok? De maneira prática, palpável. É uma igreja que diz, nós usaremos a liberdade que nós temos como filhos de Deus para reconhecer que todos são criados à imagem dele, e nós seremos uma bênção na nossa comunidade para levantar aqueles que estão também machucados. Nós também temos uma voz e um papel nas nossas comunidades. Então, se nós não usarmos nossa liberdade religiosa positivamente da maneira que Deus planejou, nós vamos perder nossa liberdade. Então, meu desafio é, usem a sua liberdade religiosa para que seja uma bênção na sua comunidade, para apoiar uns aos outros dentro da igreja diante de Deus, e para escolher numa base diária que nós vamos servir a Deus e mais ninguém.